Carnaval sem vacilo é bem melhor. Na hora de pegar o abadá, na hora de sair naquele seu bloco preferido, os cuidados com a casa, os cuidados se você é turista ou se você está recebendo turista. Mesmo numa festa tão alegre, é preciso pensar em segurança. E em nosso estúdio, a gente recebe hoje o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenneken. Então, Luiz, para começar o assunto, então vamos com o abadá, né? Muita gente que já está aí pegando as vestimentas em shoppings, essas vestimentas nos shoppings que servem como pontos de venda. Como é que as pessoas devem se preparar para ir nesses locais para recolher a sua vestimenta? O abadá, ele tem uma coisa bastante interessante. Ele é um crime, né? Que quando acontece o roubo do abadá, se assemelha à saidinha bancária. Então é aquela questão do olheiro esperar e dar a dica de quem está saindo com uma quantidade de abadá, principalmente daqueles blocos mais procurados. A mecânica é assim? Fica uma pessoa mais perto do ponto de onde você retira e uma pessoa no carro mais longe para Normalmente está na fila também, está fazendo de conta ali que vai pegar o abadá e está visualizando o movimento. Então, normalmente, quando a pessoa pega mais do que um abadá, desperta a atenção desse indivíduo que passa essa dica, ou por SMS, ou até mesmo pelo celular. Ele informa quem está fora, dando as características dessa pessoa que está saindo e provavelmente, às vezes, até a quantidade de abadá que está levando. E nessa hora a pessoa pode ser abordada no estacionamento do shopping, pode ser abordada no sentido de uma estação de transbordo, quem vai pegar um ônibus, na rua, em situações, né? Então, é um crime muito, muito semelhante com a saidinha bancária. A única diferença é que não se leva o dinheiro, se leva o abadá. Aí vem uma questão que a gente fica sempre com medo de identificar esse suspeito. A gente fica com medo de ser preconceituoso, de acabar colocando como suspeito alguém que é inocente, que está ali fazendo a mesma coisa que você. Como identificar esse suspeito, levando em conta essa situação delicada de que pode ser uma pessoa inocente, mas que você acha que é suspeito por uma série de questões aí envolvendo inclusive preconceito. Na verdade, eu enxergo assim. Provavelmente, o correto, né, da identificação desse suspeito seria a equipe de segurança que está fazendo a segurança do estabelecimento, que tem que ter essa visão de identificação desse suspeito. Porque quem está ali na fila, está na euforia, está chegando o carnaval, quer pegar o seu abadá e não vai estar olhando ou identificando esse tipo de situação. Agora, claro, se você percebe que você pegou uma quantidade de abadá, você saiu do local e de repente você percebe que está sendo seguido, a minha recomendação é o seguinte: pare, não saia da onde você está, fique num local público de grande concentração de pessoas e procure um vigilante, um segurança e fale: olha, eu estou sendo seguido, entendeu? Se coloque, não saia, né? Não vá para o estacionamento, não vá, porque às vezes, por exemplo, num shopping a gente tem a falsa sensação de segurança porque a gente está dentro de um shopping e que não vai acontecer nada e que a gente não vai ser abordado no estacionamento, entendeu? Então, por mais segurança, câmeras que tenham dentro de um shopping, é muito difícil você ter olhos atentos o tempo todo. Duas perguntas. Uma hora essa pessoa vai ter que sair desse espaço, Sim, mesmo com muitas pessoas. E aí, ou seja, qual o prazo, qual o tempo em que ela vai manter essa situação para despistar, enfim. Qual seria a sua orientação para esse momento que vai acontecer da saída? Até porque a gente sabe que em alguns casos, né, Patrícia, em alguns casos, a pessoa segue você até sua casa. Sim. Pois essa é uma questão. E a outra, considerando que esse profissional que você falou, da segurança, que está ali para fazer a segurança, e não está naquela mesma energia, né, de quem vai comprar o abadá, não está nessa euforia que você colocou, vamos considerar que esse profissional também tem falhas, pode falhar. Como essa pessoa que está comprando o abadá pode, digamos, perceber, tem alguma dica de quem seriam esses bandidos aí em potencial? Primeiro, assim, hoje, o criminoso hoje, ele não tem face, né? Então, assim, antigamente se a gente fosse pensar do bandido, né? Dos irmãos Metralha, né? Aquela roupinha preto e branco, o negócio, a venda nos olhos e tal, né? Infelizmente, hoje não é assim. Então, muitas vezes um elemento bem vestido, de boa aparência, pode ser um criminoso. Então, a gente não existe mais como a gente ter uma bola de cristal e saber. Então, assim, o que eu coloco é o seguinte: se você vai buscar uma quantidade de abadá superior a 2, na minha opinião, leve mais uma pessoa e divida. E cada um tome um rumo. Então, vai pegar 10 abadás, leve 5 pessoas, divida 2 para cada um e se separem. Então, eu acho que essa ainda é a melhor atitude, é o melhor caminho, principalmente grupo de turista, que vem um monte, às vezes vem 10, 15, 20, aí vão
todos de uma vez para buscar, porque normalmente compram do mesmo bloco. Então vão todos buscar e depois vão pro hotel. Aí chega no saguão do hotel, desce do táxi e é abordado com arma em punho e levam os abadás. E essa operação Abadá que a Polícia Militar monta todos os anos, ela é eficaz, porque ela fica ali nos pontos da entrega, mas nem sempre vai acompanhar o folião até a casa dele. Então, mas ela acaba funcionando? Como é que funciona isso? Sempre ajuda, né? Sempre inibe. E eu acho que também a polícia ela deve intensificar muito as operações de abordagem à moto, a ocupantes de moto, porque é um tipo de crime que acontece porque hoje a moto é muito utilizada para a prática criminosa, até pela mobilidade, velocidade e tudo que a gente já sabe. Então, é importante, eu acho que a Polícia Militar intensificar esses comandos, inclusive até fazendo abordagens nos corredores, abordagem surpresa, o Esquadrão Águia, criar... Nesse momento de movimentação, abordar surpresa. Então, de repente, está ali, desce, entendeu? E aborda aqueles motociclistas que estão no corredor, que estão no caminho. Eu acho que isso é importante que seja feito, sim. Rapidamente, uma coisa que me chamou a atenção no ano passado foi de uma costureira que geralmente as pessoas pegam abadá, sobretudo as mulheres, querem customizar, né? Customizar. E colocam nesses locais. E essa pessoa que eu conhecia não faz mais esse serviço. Eu disse, mas por que não está fazendo? Ela disse, porque é assalto. Várias colegas minhas que faziam esse tipo de serviço foram assaltadas, porque eles já sabem que tem esses pontos também de customização e vão lá e assaltam essas mulheres que estão ali trabalhando, enfim. Então, esse seria também um ponto para a polícia estar atento. O problema é que a polícia está atento a tudo isso, né? Então, quer dizer, efetivo para tudo isso é muito difícil. Então, é complicado. E também acontece muito essa questão, também eu ouvi o ano passado, o pessoal leva para customizar e aí nesse local acaba sendo roubado, furtado. O abadá porque tem acontece. Um volume grande ali de abadá para ser customizado, né? É verdade. E em nosso estúdio hoje a gente recebe aqui o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenneck, que fala um pouco sobre os cuidados com a segurança no carnaval. Nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre a segurança no circuito, mas antes tem aqui a colocação de um ouvinte nosso, ele falava exatamente sobre essa questão anterior, né, dos abadás. Ele colocava... Foi o Gilmar que estava comentando que dentro dos camarotes você também pode fazer a customização. Exatamente, que alguns camarotes já colocam esse serviço para que as pessoas não evitem esse problema de colocar para customizar em uma costureira, no bairro, talvez sem segurança e passar por isso. O problema é para quem vai brincar o carnaval no bloco mesmo e não no camarote, o que faria. Mas enfim, Brena, o que as pessoas que vão para o circuito, quais seriam os cuidados básicos para quem vai brincar a folia lá, no momento no local onde ela acontece? Bom, primeiro na ida, né, para o circuito, a minha sugestão é que ninguém use o carro próprio, mesmo que vá para o bolsão de estacionamento. Eu sugiro que vá de táxi, vá por um outro meio, ou que alguém leve e depois marque um ponto para buscar. Eu não sou muito favorável a esse negócio de levar, quando você tem uma festa desse tamanho, colocar o carro no bolsão de estacionamento, porque não haverá nenhum tipo de responsabilidade. Eles vão cobrar por estacionamento, mas se seu carro for furtado ali dentro ou quebrarem o teu carro, ninguém vai se responsabilizar por isso. Depois isso vai ser uma ação judicial, vai entrar num precatório, você não vai ver esse dinheiro nunca. Né? Até porque o bolsão de estacionamento aí está sendo administrado provavelmente pela prefeitura. Então, eu sou contrário. Até porque quando você sair da festa, normalmente você usou a bebida alcoólica e agora a taxa de álcool, né, é 0. Então, como é que você vai sair da festa e vai dirigir? Então, não tem condição. Então, o ideal é que não vá com o carro. É o primeiro ponto. Por outro lado, os táxis, em alguns casos, não todos, mas alguns profissionais, a gente sabe que, desculpe o termo, mas mete a faca no pobre do cliente. Com certeza. Para isso, se você vai pegar um táxi, a minha sugestão é a seguinte... vai no taxímetro. Mesmo assim, anote o número do táxi. Então, vai entrar no táxi, tanto na ida como na vinda, anota o número. Porque a única forma que você vai ter de reclamar na Getax, buscar o teu direito, é dessa forma, não tem outro jeito. E a gente sabe, né, que a famosa prática de tiro, né, da corrida no tiro, aqui é normal isso. Todo mundo sabe que isso é praticado, que ele sai com o taxímetro ligado do circuito e desliga depois. Vale o que ele combinou antes. Então, muitas vezes, se você é morador da cidade de Salvador,
você sempre deve ter, próximo à tua residência, um ponto de táxi, e muitas vezes você tem ali o taxista que está ali todos os dias, a semana inteira. Então você pode acertar já com esse taxista para te levar e para te buscar. Aquele taxista de confiança que você já conhece. Exatamente. E todo mundo tem aqui um amigo que é taxista, um conhecido que conhece alguém. Então, esse é o melhor transporte. O taxista amigo, o taxista conhecido. Aquele que você sabe que vai te levar no horário que você determinou e vai te buscar no horário que você determinou e que você não vai ter dor de cabeça. Essa, na minha opinião, acho que é a melhor dica, é o melhor caminho para quem vai pro circuito. A gente tem aqui um taxista amigo que é o Maurício e participa aqui da nossa conversa, mandou SMS pra gente agora, dizendo que quando a entrega do Abadá era no Aeroclube, 2 motociclistas seguiram o táxi dele até a barra e assaltaram os passageiros na porta do hotel. Então tu imagina um esquema mesmo montado para seguir um táxi e atacar os turistas na hora certa ali. É um esquema que é montado nessa época do ano para tentar roubar a Abadá. E hoje a possibilidade também de te atacarem no trânsito vai ser grande, né? A mobilidade está difícil, né? A gente se locomover aqui está meio complicado. Então a possibilidade de você ser atacado num congestionamento vai ser muito grande. Falando em locomoção, vamos pensar aqui, Brenner, que na hora que você está no circuito, chegou lá no Dodô, pensa os 2 principais, né? Barra Ondina, né? O circuito Dodô e o circuito Osmar lá no Campo Grande. As configurações próprias daqueles circuitos sugerem mais ou menos cuidados para quem vai seguir por lá? Porque uma coisa que a gente estava se perguntando aqui, conversando na redação, é quantas pessoas pensam, por exemplo, em rota de fuga, na hora de acontecer uma confusão, você saber, posso correr por aqui, posso correr por ali, ali tem aflitos, ali tem polícia, ali não tem. Isso é uma preocupação importante para quem vai entrar no circuito? Eu acho que sim. Só que é muito difícil, é uma festa complicada, porque quem tá no ânimo, tá na folia, tá na bagunça, tá na festa, não vai estar preocupado com isso. Entendeu? Então, nessa situação, né, que eu enxergo, é que precisa ter uma boa sinalização, um bom apontamento dessas rotas de fuga, mas que não acontece, não existe isso, né? Então, quer dizer, e muitas vezes você vai para um determinado local, você pode fugir, para quem não conhece, para um determinado local, se enfiar numa rota sem saída e vai para onde? Entendeu? Então, quer dizer, esse risco é iminente, até porque a gente não tem um local apropriado para essa festa. Então, quer dizer, são montados, né, são adaptados, são estruturas adaptadas e realmente explodir um tumulto, uma confusão, pode ter certeza que vai morrer gente, pode ter certeza que muita gente vai ficar machucada. E as abordagens da polícia, né? A gente sabe que nem todo policial segue de maneira correta o trabalho, as orientações dadas pelo comando, e alguns acabam sendo bastante agressivos, não só no carnaval, a gente sabe de histórias que acontecem durante todo o ano, e durante o carnaval, com aquela confusão toda, 2 milhões de pessoas nas ruas, isso acaba acontecendo de maneira mais recorrente. Como reagir a uma abordagem policial, inclusive quando o policial chega de maneira mesmo agressiva, né? E às vezes até confundindo a pessoa com alguém que praticou algum delito, coisa assim. Não esboça nenhum tipo de reação. E quanto mais calmo você ficar, mais tranquilo você ficar nessa situação, mesmo sendo inocente e com a possibilidade de ser confundido com alguém que não é, entendeu? A melhor coisa é se manter o mais calmo e tranquilo possível. Porque com isso o policial vai perceber. Porque o policial ele tá ali, ele tá adrenado, ele tá nervoso, ele tá sob tensão. Então qualquer movimento que você fizer, ele vai te atacar. Entendeu? Porque é uma reação dele ali. Então, de momento. Então a minha opinião é o seguinte: levante as mãos o mais tranquilo possível, calma, encoste, siga a orientação do policial, olha, bote a mão na cabeça, deita no chão, faça o que ele estiver mandando. Entendeu? E depois vai argumentar. Mas primeiro faça o que ele estiver mandando. Eu acho que o melhor caminho é esse. E eu digo o seguinte, na minha opinião, todo agente de segurança, seja o policial, seja um porteiro, seja um vigilante, não importa, todo aquele que trabalha com a função de segurança, onde ele pode entrar numa luta corporal com qualquer outro indivíduo, a minha visão é o seguinte: o policial, para impor o respeito, ele não precisa te dar uma porrada, ele não precisa te dar uma cacetada, pegar o cacetete e acertar a tua cara para impor o respeito. Basta ele ser indigesto, basta ele ter postura. Quando ele tem postura, a população vai respeitar pela postura. Então, aquela abordagem que você tem uma postura enérgica, né? A sua entonação da sua voz, a sua colocação, já causa um impacto no elemento. Moral. Opa, peraí que a coisa, entendeu? Ó, meu amigo, eu sou aqui uma autoridade, eu vou te respeitar como cidadão, você me respeite como autoridade, então você aí, eu aqui, entendeu? Então, peraí. Então, já dá aquela dura, aquele olhar, aquela encarada entendeu? Então, assim, eu sou de fora,
né? Então, em São Paulo, fui várias vezes abordado pela Polícia Rodoviária Estadual. A abordagem do policial rodoviário estadual, em São Paulo, ele te dá bom dia, te chama de cidadão, por gentileza o senhor pode sair do carro, por gentileza o senhor pode abrir o porta-mala do seu carro, então, mas sempre numa postura firme, muito bem posicionado, porque se você tentar uma reação contra ele, ele vai poder dar um tiro em você se precisar, entendeu? Mas sempre com total educação. Então é aquela coisa, o indigesto. Então, olha, só postura já vai assustar. Estamos estourados, mas no próximo bloco queria que o Brenner falasse de uma situação aqui muito comum nesses circuitos, em festa popular, que é a presença de criança. Não sei o que elas estão fazendo lá no meio dessa confusão, mas se estiverem, qual é a recomendação? Falou a mãe Patrícia Tosta, Daqui a pouquinho, viu? Vamos falar sobre isso, porque criança no carnaval, não só de perder, não, mas de uma situação também como essa, Brenner, que daqui a pouquinho. Hoje a gente está falando sobre como não dar vacilo no carnaval e na vida. Em nosso estúdio a gente recebe o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenneken. Brenneken, vamos agora para a segurança da casa ou também do apartamento. Muita gente viaja, muita gente vai para a festa também, deixa a casa sozinha. Quais os cuidados que é preciso ter quando a casa vai ficar sozinha para quem vai viajar e também para quem vai para o carnaval, vai se mudar durante o carnaval para uma área mais próxima do circuito e vai acabar deixando o imóvel sozinho? Quando você está numa casa que não é dentro de um condomínio fechado, falando de uma casa fora de um condomínio fechado, então sempre aquela dica, trancar bem as portas, as janelas, procurar avisar um vizinho que vai ficar na região que você vai estar ausente, avisar um parente que não vai se ausentar, que você vai estar ausente dessa situação, tira talvez o telefone do gancho, porque muitas vezes a pessoa liga de fora, né? Então o telefone chama, sabe que não tem ninguém ali dentro. Você pode colocar um timer programável que ligue televisão, ligue um aparelho de som, alguma coisa na casa. Isso também pode inibir, porque pode mostrar que tem alguém dentro de casa, um empregado doméstico, alguma coisa. Suspender a entrega de jornal, revista, aquela que você recebe ou semanalmente ou diariamente, suspenda, que depois pede para retornar a entrega. E a grande dica, né? Aquela questão do famoso cadeado pro lado de fora do portão. Isso é um tremendo indicativo que não tem ninguém em casa. Né? Então, fechou, botou o cadeado, vira o cadeado pro lado de dentro do portão, não pro lado de fora, né? Do portão. Aí deixa na cara que parece você trancou simples, e saiu, parece né? uma bobagem, mas faz besteira. diferença. Pois é. Entendeu? E aí, a outra coisa também assim, né, que eu coloco, quando a gente está num condomínio de residência e um condomínio de apartamento. O de apartamento e o de residência, acontece muito a famosa mudança, né? Então, você saiu para viajar, muitas pessoas esticam, né? Porque encerra quarta-feira o carnaval, mas a depender do que a pessoa trabalha, estica quarta, quinta, sexta, só volta na outra segunda-feira, dá uma esticadinha ou junta com férias, aquela coisa toda. E aí muitas vezes acontece a famosa mudança. Quando você chega em casa e não encontraram nada. Pô, o senhor não mudou? Não, não mudei. Então encostaram um caminhão e levaram a sua casa toda. Entendeu? Então avisar ao síndico do prédio ou do condomínio de casa que você não está se mudando, que não haverá a mudança, entendeu? E deixa um telefone de contato. Você vacilou, você vacilou. Ela tá aqui conversando já, viu? 80% tava falando pra ele como segurança, ou como consultor de segurança, quando ele sai, tá assim descontraído com a família, se ele fica olhando todos os lances, ele diz que sim. Viu? Isso. E 80% dos casos, quando ele avisa que algo vai acontecer, acontece mesmo. Isso porque agora há pouco a gente deu a notícia de que ontem um hotel teve hóspedes assaltados na Barra e agora há pouco não, no começo da tarde de hoje, um restaurante famoso da Barra também teve clientes assaltados por volta de 12:40. A gente está aqui com o consultor em segurança Luiz Brenneken da Stasi. Brenneken, hoje a Barra é um dos lugares que devem ser mais policiados aqui na Bahia por causa do carnaval, uma operação especial montada, um policiamento todo especial na Barra, no Campo Grande, nos circuitos da festa, e mesmo assim os bandidos agindo. A gente viu ontem esse assalto em um hotel da Barra, hoje em um restaurante da Barra. Realmente os bandidos estão dispostos a comprar uma briga como essa, ir para um lugar onde o policiamento está sendo tão forte? Por que acontece esse tipo de coisa? Estão cada vez mais ousados, né? Então, quer dizer, a legislação provoca isso, né? Então, a lei, da forma como está, então, quer dizer, o cara sabe, se ele for pego, muito que ele vai ficar, o quê? 2, 3 dias ali, ainda vai dar tempo até de brincar o carnaval, se tiver um bom advogado. Então, muitas vezes, é o estímulo, né? É o estímulo, a lei estimula. Então, muitas vezes a polícia faz um bom trabalho, prende, bota na cadeia, faz toda a parte dela. Aí vem, o juiz manda soltar. Então, quer dizer, a ordem de juiz a gente não discute, cumpre. E o juiz, muitas vezes, é obrigado a soltar porque está na lei. Então, ele tem que julgar e
soltar, não tem jeito. A gente está aqui comentando sobre os cuidados, as precauções que devem ser tomadas por conta do carnaval. Breno, que eu queria voltar um pouquinho para a história dos comportamentos no circuito, né? Dentro já da festa. Dizem, né, que um dos grandes motivos para que o Gandhi, por exemplo, não tenha muita confusão, inclusive eu vi isso de integrantes do próprio Gandhi, é que não tem mulher no meio. Então não tem situações em que uma mulher acaba sendo tocada indevidamente por alguém, ou alguém interpreta que aconteceu dessa forma e começa a rolar uma confusão, porque você mexeu com uma mulher, não sei o quê, então acaba sendo por aí. Como é que a pessoa deve lidar com essa festa, especialmente quando uma pessoa que eventualmente até tem um ciúme maior e tal? Como é que deve ser essa preparação que passa por um campo um pouquinho emocional também? Namorado e namorada de repente devem sair separados? O que é que você diria? Olha, eu acho que por bom senso, sim. Por bom senso, o homem sai no Gandhi ou no Muquiranas e a mulher sai no Harém. Entendeu? Então eu penso exatamente dessa forma. Não sairia junto, não. Eu, particularmente, não sairia junto. Porque vai acontecer que vão mexer com a sua mulher, vão passar a mão na sua mulher, vão fazer tudo isso mesmo. E se ela for muito bonita e resolverem cercar um bando de 5 ou 6, você vai fazer o quê? Você contra um? Você não vai fazer nada. Você ainda vai apanhar. E ainda se pegar um engraçadinho, ainda vai te dar uns beijos também. Então, entendeu? Então é que nem acontece em Barretos, né? O famoso laço, né? A menina está acompanhada, eles laçam, né? Indo no caminho do circuito da festa do peão. Então, que isso é uma grande probabilidade que vai acontecer, vai. Entendeu? Então, ou se prepara para botar uma venda e não enxergar nada desse tipo de situação, ou vá preparado que você vai enfrentar esse tipo de situação. E como você vai sair dessa? Não sei. Talvez chamando a polícia e que muito... Aí já mexeram, já passaram a mão na tua mulher, vai fazer mais o quê? Nada. E ainda tem uma mistura aí, um ingrediente que é mais perigoso ainda, que é a bebida, né? Tem muita gente alcoolizada e aí não tem muito como se prevenir desse tipo de coisa. Álcool, droga e a questão de local confinado. Não é porque uma festa ela tá aberta que ela não chega a estar no local confinado. Então uma quantidade de gente muito grande, com muita euforia envolvida, a coisa é um pouco mais complexa, né? E aquela minha pergunta anterior, não é local para criança? De jeito nenhum, só naqueles blocos da manhã que tem lá a matinê, aquela brincadeirinha e tal. Agora na festa de adulto, de jeito nenhum, né? Levar uma criança, mesmo que de 10 anos, para ver um bloco, para ficar na pipoca, eu jamais levaria um filho meu. Mas para não pintar só um cenário de caos, vale lembrar que dos últimos anos nenhuma ocorrência grave é registrada dentro dos circuitos do carnaval, envolvendo, por exemplo, mortes, né, dentro dos circuitos ou acontecimentos violentos relacionados diretamente à folia. São 2 milhões de pessoas nas ruas e acaba sendo uma festa em que a gente tem que comemorar, não ter pelo menos um homicídio diretamente relacionado à festa. É uma festa que tem como funcionar se cada um fizer a sua parte, tomar medidas de segurança, funciona de alguma forma. Perfeito, é simples. Respeitar o próximo. Se cada um puder respeitar o outro, pronto, tá tranquilo. É uma festa tranquila, vai todo mundo, vamos brincar, vamos se divertir, é por aí. Então não existe motivo, né? Então, quer dizer, tem aquele grupo que ele sai disposto a bagunçar, a mexer com a mulher do outro, a partir pra briga, pra confusão e quer brigar. Então tem, entendeu? Aí junta a bebida, junto o local confinado, junto o calor, junto aquela coisa toda, a euforia. Então, quer dizer, é bomba de efeito retardado. E realmente isso que você colocou é verdade, né? O índice que a gente tem de ocorrência é pequeno. Para uma festa de 2 milhões de pessoas, a gente for parar para pensar na quantidade de ocorrência é pequeno. Falando um pouquinho do que você estava até comentando com a gente aqui no break, sobre cuidados que devem ser tomados, por exemplo, com camarotes. E você estava destacando a atenção que deve ser dada às bebidas. Principalmente a destilada. Gente, olha, muito cuidado com bebida destilada, mesmo dentro de camarote. Bebida falsificada, bebida à base de etanol e a bebida batizada, né? Que você às vezes toma um torpedo, né? Mandam enviar para você um uísque e ali dentro já foi colocado o sono de anjo, né? Que é aquele remédio que vai te dar aquela atordoada, para te limparem. Então alguém percebe que você está sozinha ou sozinho, que você está com uma máquina, com um telefone ou com dinheiro, que você não é daqui e faz isso e depois na tentativa de te ajudar, te leva para fora para te assaltar. E muitas vezes a pessoa com a vergonha não faz a queixa, né? Não vai à polícia.
em função da vergonha que passa, né, do constrangimento. Brenequim, turistas, que cuidados devem ser tomados, especialmente para quem está recebendo turistas, né? Porque eu acho que aí a dimensão, a relação com a festa muda bastante, né? Pois é. Quando você está recebendo os seus amigos, né? Então eu acho que vale a pena você colocar os perigos que a pessoa vai enfrentar, né, na cidade, e sempre aquela coisa da boa comunicação. Olha, tô saindo pro circuito tal, vou estar no camarote tal ou no bloco tal. Tá voltando para casa? Olha, entrei no táxi tal, de prefixo tal, e tô voltando para casa. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Se você precisar rastrear essa pessoa, se essa pessoa passou mal, se aconteceu alguma coisa, você tem uma noção. Olha, ele estava no camarote tal. Então, pelas câmeras que estão no circuito, com informação, a gente consegue tentar rastrear por onde essa pessoa passou e o que pode ter acontecido. Porque pode acontecer, um mal súbito, né? Tá todo mundo, corre um risco de ter um mal súbito, corre um risco de cair na mão, né, de alguém não muito bem intencionado, né? Porque dentro do camarote pode ter ali o bonitão, a bonitona e, na verdade, um tremendo bandidão, né? Então, não tá escrito na cara, né? Não tem carteirinha, né? No abadá também não tá escrito. Então, isso é perigoso, né? É um negócio muito perigoso. Bom, a gente recebeu aqui, dando uma saraivada de dicas, o consultor de segurança da Stasi, Luiz Brenequim, a respeito das precauções que podem e devem ser tomadas para você que vai pegar abadá, para você que vai para o circuito, para você que vai deixar sua casa sozinha, enfim, fica aí municiado disso. E vale lembrar, essa mesma entrevista vai estar amanhã disponível aí pelas redes sociais, você vai ver pelo Twitter da Band News o link para você poder conferir, quiser pegar uma parte aí que a gente acabou falando, fique à vontade. Brenequim, muito obrigado aqui pela gentileza da participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço, bom carnaval a todos, divirtam-se, a festa é linda, maravilhosa, é isso aí, pessoal. Boa sorte para todos.